Bendito Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Muito obrigado, meu Senhor, por mais um dia na tua presença. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia, Senhor, que tu nos concede para te servir, para te louvar, para engrandecer o teu nome, bendizer, Senhor, entre as pessoas. Ó Senhor, continua conosco, nos guardando, nos ajudando, nos ensinando a te servir. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Abençoa os meus irmãos, guarda os nossos ouvintes, abençoa, Senhor, os nossos ajudadores. Recompensa, ó Deus, com a bênção dos céus, o trabalho, a dedicação, a consagração, a doação de cada um. Querido Pai, Tu és o nosso Deus. Nós te louvamos, bendizemos. Ó Senhor, continua conosco. Estenda as Tuas santas mãos, operando maravilhas. Começando, meu Senhor, em meu coração. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso desejo, meus amados irmãos, foi este quando iniciamos o trabalho em 1988. Naquele tempo, eu tinha 1 ou 2 cabelos brancos e eu tinha uma dedicação razoável ao ensino da palavra na escola bíblica dominical. Eu fui apontado para ser presidente de mocidade pelo meu amado pastor de saudosa memória, José Deusdedit Farias. E aceitei. No primeiro momento do trabalho, nós estivemos observando a insegurança dos jovens, a insegurança dos nossos queridos jovens na época, em ler uma palavra, trazer uma palavra, fazer uma saudação, e eu os incentivei a estudar. Nós fazíamos, no primeiro período, primeiro ano, digamos, era culto extra da mocidade. Um culto extra. O nosso culto era na segunda quarta-feira do mês, o culto oficial, e eu criei um segundo culto para ser apenas da mocidade, a juventude local, na quarta-feira. Portanto, 15 dias depois do culto oficial, nós tínhamos o nosso culto particular. Nascia ali a Unicres, o nosso desejo era ajudar aqueles jovens a se familiarizar com as Escrituras, ler a Bíblia Sagrada, trazer uma saudação, acreditar mais e conhecer melhor. Conseguimos resultados extraordinários. E depois fomos nos firmando e fomos trabalhando. Fizemos a turma Emiliano Ferreira da Costa, a turma Sebastião Mendes Pereira, a turma José Deusdedit Farias, e fomos trabalhando. Estamos, a esta altura, 2024, num trabalho ininterrupto. Louvamos ao Senhor, porque fazemos com muita alegria. E, na minha ação e atuação, como eu tenho resistido às lutas, às dificuldades, às intempéries, eu resisti também às tentações de mudar o dia, de testar, de acabar, Não, nada, não e nada. Não muda, não acaba, não fecha, não... A igreja continua crescendo, o pessoal precisa sempre, e eu continuo com a mesma disposição. Portanto, é uma maravilha, para mim é uma bênção. E o nosso texto hoje é Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Marcos,
capítulo 4, versículos 35 a 41. Eu acho lindo, maravilhosamente lindo esse texto, porque fala do meu Senhor Jesus Cristo na condição de homem. Era o Filho de Deus, encarnado, como filho do homem, o filho da irmã Maria, o filho do irmão José, que criou com todo amor e carinho Jesus Cristo. Então vamos ler e aprender, porque isto é profundo para todo o coração regenerado. Marcos 4:35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Maravilha, maravilha, maravilha do céu. Maravilhoso Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, lemos a tua palavra, pedimos a tua graça, Senhor, fala conosco, ajuda-nos, guarda-nos, nos ensina, Senhor, a te servir. Nos dá mais graça, mais vigor e mais amor. Nos dá, Senhor, a tua proteção. Opera, Senhor, no nosso coração de uma forma profunda. Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória, abençoa a tua igreja, os nossos ajudadores, os nossos ouvintes, os nossos amados irmãos, nossos amigos e aqueles que terão contato, Senhor, com as nossas publicações. Querido Pai, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, eu tenho muito mais do que muitos, porque eu tenho atividade intensa e para a glória do meu Senhor e a alegria profunda do meu coração, mais de meio século ensinando. Me converti com 16. Comecei a ensinar ainda muito cedo. E o resultado faço com alegria todos os dias, de todas as formas, para a alegria do meu coração. Tenho muita oportunidade. Alguém reclamaria porque não tem oportunidade. Eu tenho oportunidade, eu recebo muitos convites, eu crio oportunidade. Na verdade, Deus me deu a graça de ser criador. Hoje existem os profissionais das
mídias aí que são criadores de conteúdo. Pois é, antes de eu saber o que era mídia, antes de eu saber o que era conteúdo, que ainda hoje eu sou desajeitado e não sei criar conteúdo de mídia, Deus me deu graça para criar conteúdos espirituais. Eu criei conteúdos espirituais. Eu criei visitação hospitalar ainda solteiro. Eu criei oportunidades. Nas empresas que eu trabalhava, eu criei uma condição de dar testemunho para não envergonhar o Evangelho. E eu vi Deus operando salvação nas empresas que eu trabalhei. Eu trabalhei em empresas grandes e eu vi Deus operando naquelas empresas. Eu louvo a Deus pelos empresários, os que eu tive acesso. A maioria foram muito gentis comigo e reconheciam naquele homem preto, pobre, um crente em Jesus Cristo. Eu tenho muita felicidade de ter trabalhado nas empresas que eu trabalhei. Na Crasa, no J. Macedo, no Cartório Melo Júnior, na IOB Formações Objetivas e em outras empresas. Onde eu trabalhei, eu deixei a porta aberta e falei de Jesus. Teve episódios bem interessantes. Um dos meus gerentes era distanciado do Evangelho. E nas reuniões daquele homem, ele dizia umas palavras que eram desagradáveis. E ele falava em Jesus mesmo assim. E um dia eu fiz um pedido que ele achou cruel. Eu pedi a ele. Eu ouvi, participei da reunião e depois eu disse, eu queria falar com o senhor. E ele pensava que eu ia pedir um dinheiro, um vale, porque existia a figura do vale no nosso trabalho, na nossa equipe. E ele perguntou em que podia me servir. E eu disse, o meu pedido ao senhor é que o senhor não fale no nome de Jesus na sua reunião. No seu treinamento, pelo amor de Deus, por favor, não fale nunca mais no nome de Jesus, porque o Senhor fala no nome de Jesus e diz palavrões. O Senhor fala no nome de Jesus e descompõe aqueles que lhe desagradam. Não fale no nome de Jesus. Aí ele me respondeu, mas eu sou um servo de Deus. E eu disse, mas você é o servo que não serve. Era meu chefe. E ele ficou estarrecido. Eu dizer para ele que se ele era servo, ele não servia. E ele disse, quer dizer que eu sou o servo que não servo? Serve não. Você pode servir para qualquer coisa, menos para falar no Senhor Jesus na sua reunião. E eu tive como resposta a mudança daquela vida, a reconciliação daquele homem com Jesus Cristo. E muitos frutos. Então, meus amados irmãos, Deus me deu graça para criar conteúdos espirituais. Criei conjuntos, criei projetos, criei escola, criei capelania. Mas nada enche mais o meu coração do que trazer a palavra, esta mensagem que eu li, Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus disse aos seus discípulos, passemos para o outro lado. E eles
deixando a multidão, o levaram consigo. Eram os discípulos levando Jesus. Jesus exausto, Jesus cansado, Jesus realmente cansado do trabalho. E aqueles discípulos disseram a Jesus, ou melhor, levaram Jesus. E havia outros barcos. Jesus estava num dos barcos com eles. E levantou-se um temporal no mar. As ondas subiam, cobriam o barco se enchendo. E sabe aonde estava Jesus? Estava dormindo, porque o Filho de Deus também é o Filho do homem. A perfeita humanidade de Jesus Cristo, registrada nas Escrituras. Jesus estava dormindo enquanto o mar se agitava, enquanto os discípulos lutavam contra as ondas. Ele estava dormindo. O escritor Marcos, cooperador de Pedro e de Paulo, Marcos, diz que o Senhor estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. Isto é o testemunho das Escrituras falando da humanidade do Filho de Deus. A humanidade do Filho de Deus, registrada com riqueza de detalhes. Jesus dormindo num barco, ele estava cansado, exausto do trabalho, dormindo sobre uma almofada. Eu nunca dormi num barco, mas acho que é agradável para quem está com sono, para quem já está cansado, está exausto. Acho que é agradável dormir num barco, no balanço do mar, na calmaria. Acho que é agradável. Mas acontece que a calmaria acabou, e o vento bateu, e a agitação chegou, e o medo também tomou conta daqueles discípulos que foram despertar Jesus. Despertando Jesus. Mestre, mestre, estamos prestes a morrer, não se te dá que pereçamos. Jesus desperta, se levanta, ordena ao mar, cala-te. Ordena, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te. O mar escuta a voz de Jesus. O vento escuta a voz de Jesus. O Filho de Deus, humanizado entre nós, ele era o Filho do homem, tendo poder sobre a criação, poder sobre o mar, poder sobre o vento. Jesus repreendeu o vento acalmou. Jesus manda o mar se aquietar, as ondas se acalmaram. Houve bonança, tranquilidade, a calma voltou. Jesus Cristo é o mesmo, ele continua acalmando.
Ele continua dominando o vento, a tempestade existencial. Ele é o mesmo, ele não mudou. Ele é Deus, ele é imutável. Ele é imutável, ele não mudou. Houve grande bonança após a palavra de Jesus com autoridade. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Meus queridos, nós não conhecemos o Senhor como deveríamos. Eu louvo ao Senhor porque eu já o tenho como meu Senhor e Ele me tem como seu amigo. Mas, queridos, esta palavra é o maior testemunho das Escrituras, é um eco da revelação divina, mostrando a humanização do Filho de Deus, o eterno Deus, humanizado, nascido entre nós, para sentir os nossos medos, para ver as nossas reações, para participar dos nossos problemas e nos dar sua vida. É a vida de Jesus. Que move a nossa existência. Meus queridos, é maravilhoso conhecer Jesus. É maravilhoso conhecer Jesus. Por que sois tão tímidos? Quanta timidez em mim, quanta timidez em ti, quanta timidez. Estamos no ano eleitoral. Alguém perdeu a timidez de fazer o mal, de misturar as coisas. Defensores de perversos, de corruptos, de bandidos, defendendo em nome de Deus, em nome de Jesus. Precisamos ter discernimento. É bom conhecer Jesus. E quem o conhece, pelo menos como eu, não compara Jesus com nada nem com ninguém. Porque Jesus é incomparável. Ele se comparou com a autoridade com o Pai. Eu e o Pai somos iguais. Eu e o Pai somos um. Mas nós não temos com quem comparar Jesus. Então, meus queridos, é uma bênção aprender através da palavra de Deus. E neste último versículo, Marcos 4:41, diz que eles sentiram grande temor. Quando eles viram o Senhor Jesus repreender o vento, falar com o mar obedecer, a bonança chegou, eles ficaram possuídos de temor. E diziam uns aos outros, perguntavam, mas quem é este? Aleluia! Quem é este?
ainda não conheciam em profundidade até aquela experiência. Mas quem é este que até o vento, até o mar lhe obedecem? Era o Filho de Deus, o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Que Deus abençoe os meus amados irmãos, os nossos ouvintes, nossos ajudadores. Eu só faço esse trabalho porque tenho ajudadores. Eu não tenho bens pessoais para fazer por conta própria, mas eu louvo ao meu Deus que são 33 anos editoriais e não faltou. Então, meus queridos, Deus abençoe, recompense com a bênção dos céus os que estão sempre conosco e você não desista nunca. Ame a Jesus, ande com Jesus, crie conteúdo. O mundo está com fome, o mundo está perecendo, até a igreja está sofrendo. Vândalos espirituais estão demolindo, destruindo, arruinando a igreja. A igreja precisa de alimento. A sociedade precisa de conteúdo espiritual. Andemos com Cristo. Sigamos com Cristo. Glorifiquemos a Cristo. Apresentar o memorial da oração. Bendito Senhor, o Pai Santo que está nos mais altos céus, te louvamos. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua vida que nos move, ó Deus, em todas as direções. Querido Senhor, obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, meu Senhor, pela oportunidade que temos. Ó Deus, obrigado pela instrução, pela inspiração, pela unção do teu Espírito. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e graça. Agora, Senhor, eu suplico por este memorial. Tu conhece quantas famílias, tu conhece os pais, tu conhece as mães, tu conhece os filhos, tu conhece os órfãos, tu conhece os idosos, tu conhece os inválidos, tu conhece os que estão sofrendo, os que estão feridos. Ó Deus, tu conhece a tua ovelha, os teus cordeiros. Tu os conhece e vê, Senhor, a condição de cada um. Pai bendito, toma em tuas santas mãos este memorial e cada vida aqui representada, descrita, nominada. Ó Deus, opera pela tua misericórdia e graça. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.